Lula conseguiu fazer algo que até o início do ano parecia impossível, mas nós aqui no canal falamos que era possível: destruir Arthur Lira. Lula destruiu completamente o Arthur Lira e fez isso sem a pirotecnia do Renan Calheiros, o que deixa tudo menos divertido. Mas aos pouquinhos, devagarinho, Lula foi consumindo o Arthur Lira, que quando percebeu já era tarde demais. Lira está completamente isolado no bolso de Lula e sem poderes. Os poderes de Lira vêm do Lula. E ele não pode fazer absolutamente nada. Ah, mas ele vai pautar impeachment. Não vai. Ele não tem os poderes do Eduardo Cunha e a situação dele é muito pior, porque o Cunha começou a ter problemas na justiça depois do impeachment de Dilma. Lira tem os problemas com a Polícia Federal antes de fazer qualquer coisa. Ele está acabado. Você vai colocar aqui nos comentários: você achava que era possível o Lula destruir o Arthur Lira? Você concorda comigo que o Lira está destruído? Se você gosta de ver o Lira fraco e destruído, deixa o like e se inscreva no canal. Nós precisamos entender, pessoal, um ponto fundamental de todo esse processo do Lula que resultou numa ameaça e o Lira deu uma grande arregada. O Lira não tem mais poderes igual 2022. O fim do orçamento secreto fez com que a parcela das RP9 voltassem para o executivo. O legislativo não comanda mais uma grande parcela do orçamento. O que isso significa? Que não é mais o Arthur Lira que libera o dinheiro. Os deputados agora, se eles quiserem emendas para levarem até as suas localidades onde eles têm votos, eles precisam pedir diretamente para o executivo. Ou melhor, para os ministérios. E o Lula sabe disso. Nós falamos aqui no canal há muito tempo, gente. Os poderes do Arthur Lira são dados pelo Lula. Se o Lula quiser, ele pula o Arthur Lira e vai negociar diretamente com as bancadas. E foi isso que ele fez. Ah, mas por que o Lira ele consegue ameaçar o Lula? Primeiro porque ele pauta. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Mas os poderes do Arthur Lira hoje vêm do Lula. O Lula transformou o Arthur Lira num secretário. O Lira é um secretário do Lula. Por quê? O que o Lira tem que fazer? O Lira tem que aglutinar os votos necessários ali do Centrão e passar a relação dos deputados para o Executivo, e o Executivo faz a liberação da verba. É isso, e não mais o Arthur Lira. Mas se o Lira começar a encrespar, o que o Lula pode fazer? Ele pula o Lira e vai negociar diretamente com as bancadas, que foi o que o Lula fez. O Lira estava fazendo muita graça, o governo federal ultrapassou o Arthur Lira e foi negociar a varejo diretamente com as lideranças na Câmara dos Deputados. E aí o que aconteceu? O Lira ficou chupando o dedo. Dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho. Mas se o Lula quiser, ele consegue fazer isso. E foi um recado muito claro para o Arthur Lira. Amigão, você quer ter poder? Mas você vai jogar de acordo com as nossas regras. Você tem poderes, mas você tem poderes limitados. O que nós vamos fazer? Nós podemos te dar essa parcela de poder. Quer? Quer. Não quer? Tchau. Tchau. É claro que o Lira vai poder pautar ali as votações do governo, mas o arcabouço fiscal já foi aprovado, a reforma tributária interessa o mercado, então ele vai ter que pautar e vai ter que aprovar, a MP dos ministérios já foi aprovada também, ele não tem o que fazer, não tem mais o que fazer. O Lula mostrou, olha, vai ser difícil negociar, mas vai, então vai ter que ser assim. Claro que o Lula mostrou pro Lira os limites e o Lira vai pautar algumas questões dos projetos do governo, mas ele está muito mais enfraquecido, porque o governo mostrou: nós não dependemos de você. Não dependemos de você. E o pior para o Lira é que ele ficou completamente isolado, porque ele não percebeu o que o Lula estava fazendo. O Lula começou de gatinho, engatinhando, aí com a ajuda possível do Renan Calheiros, trazer o Rodrigo Pacheco para perto. Então o que o Lula fez? Ele trouxe o Senado. O Senado está junto com o Lula. E com o Senado junto com o Lula, isso enfraquece o Arthur Lira na hora de pautar pautas bomba. Porque ele pode até pautar alguma coisa, pode ser aprovado no Senado, pode ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas o Senado derruba. O Senado veta, o Senado mata no peito. Então, tchau. Isso desestimula o Arthur Lira, porque ele vai pautar e aí o Senado derruba, vai mostrar fraqueza. E o Rodrigo Pacheco não fala a mesma língua do Arthur Lira. Eles se detestam. O Senado não gosta do protagonismo do Arthur Lira, porque o Arthur Lira ele é um deputadozinho. O Senado é muito mais importante do que a Câmara dos Deputados. E é claro que todos os senadores, independentemente do partido, pode ser até no partido do Lira, eles não gostam desse protagonismo do Arthur Lira, porque eles não gostam do protagonismo da Câmara dos Deputados. Então tudo que eles puderem fazer, eles vão fazer para barrar o Lira. O Lira falou hoje
em entrevista à CNN, nós não temos aí uma definição, eu e o Pacheco, porque não tem, ele está isolado completamente. Então, Lira vai baixar a bola, não adianta querer colocar pautas bomba, e o Lula tem simpatia no STF. Então o que aconteceu? O Lira está isolado. O Lira está isolado pelo Executivo, pelo Judiciário, que o pressiona com as investigações, e pelo Senado. Ele tá completamente isolado. Acabou. Ah, mas ele vai pautar, ele pode revidar, pautar o impeachment. Não vai, porque ele não tem coragem de fazer isso. E ele não pode fazer isso. Existe uma diferença. A gente tem que entender uma coisa. Eu era professor de administração, né? Tem muita aula de administração. Sou professor de administração, podemos colocar assim. Nesse momento, estou sem aulas para dar. E a primeira aula que eu ensinava para meus alunos era entendimento de contextos. Nós temos que entender o contexto que as situações estão sendo colocadas. Todo mundo quer comparar o Arthur Lira com o Eduardo Cunha, mas o Lira sabe que o Eduardo Cunha, depois do impeachment de Dilma, foi preso. O Arthur Lira sabe que lá no impeachment do Collor, o presidente da Câmara dos Deputados que pautou o impeachment também se deu mal. E há uma diferença básica do Arthur Lira para o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele estava tranquilo na justiça, ou no que pode ser dito tranquilo, na hora que ele pautou o impeachment. O processo, o problema veio depois que ele foi preso. O Lira não. O Lira já tem um processo pesado contra ele da Polícia Federal. A picape que o Arthur Lira usou durante a campanha foi usada para fazer delivery de dinheiro no caso dos kits robóticas lá em Alagoas. 4 aliados do Lira estão envolvidos nesse esquema, nessa operação. Você acha que o Arthur Lira não está envolvido? Essa história do kit robótica de superfaturamento em Alagoas já vem há muito tempo. E a Polícia Federal, ela está sob o controle do governo federal. Então não há o que ele possa fazer. Se ele quiser endurecer, mais operação contra ele. O STF já pautou um processo, desarquivou um processo contra ele também. Então não tem o que ele possa fazer. Ele não vai pautar impeachment, ele não tem essa força, porque ele está enfraquecido. O máximo que ele pode fazer hoje é deixar caducar a MP do Minha Casa Minha Vida e a MP dos Mais Médicos. Ele vai fazer isso? Não vai, porque esses dois programas são programas de alto impacto em votos. Nenhum deputado, a não ser esses deputados amalucados de Partido Novo, ou esses bolsonaristas que ficam tendo voto de rede social, tirando eles, ninguém vai apoiar que essas MPs caiam. Porque o ano que vem nós vamos ter disputas municipais. E essas disputas municipais dependem de ações locais, dos próprios deputados e de aliados, correligionários que eles apoiam. Você acha que vai tirar médico da população? Você acha que eles vão topar tirar casa da população? Quantos votos tem um programa Minha Casa Minha Vida? Quantos votos tem um programa Mais Médicos? Ora, saúde, habitação e educação são os principais quesitos que são mensurados ou de grau de importância para a população no nível municipal, no nível de decisão executivo municipal. Então não vai fazer, ele não tem poder, porque a MP do Ministério já passou, o arcabouço fiscal também já foi aprovado, ele não tem nada para barganhar, nada. O grande medo do Lira, que a Thaís Oyama revelou, é que ele, no ano que vem, vai terminar o mandato. Ele não vai ser mais o presidente da Câmara dos Deputados. Ele teme que aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com o Rodrigo Maia. Cadê o Rodrigo Maia? Sumiu, foi 2 vezes presidente da Câmara dos Deputados, tinha grandes poderes, era o primeiro-ministro branco, barrava o Bolsonaro, mandava e desmandava, sumiu, não conseguiu fazer sucessor, foi traído completamente pelo partido. Foi uma traição assim, eu já até contei o que aconteceu para o conteúdo de membros, link aqui no card. E aí o que tá o Maia hoje? Não tem influência política, trabalha na iniciativa privada, não é nada, absolutamente nada. O Arthur Lira teme que a mesma coisa aconteça com ele, que depois que ele perdeu o mandato de presidente da Câmara dos Deputados, ele caia no ostracismo e perca a sua força política. E ele sabe muito bem, porque ele não é bobo, que ele não tem força sem a presidência da Câmara dos Deputados ou uma grande influência política na Câmara para fazer frente com o Renan Calheiros em Alagoas. Ele não tem essa força. O que a Thaís Oyama falou hoje no UOL, nós estamos falando, link aqui no card, faz uma semana que nós apontamos toda a costura que o Renan Calheiros tem feito em Alagoas, dominando as prefeituras do interior. O Renan Calheiros, ele tem uma família grande no estado, que tem até o Renildo Calheiros em Pernambuco, como deputado federal. Mas ele tem uma família grande no estado, ele domina o estado. Sem a presidência da Câmara, o Arthur Lira não é absolutamente nada. O Renan é mais forte do que ele,
Por isso que eu falei pra vocês que o Arthur Lira ele não quer absolutamente nada, não quer emenda do Lula. O que ele quer é que o Renan pare de atacá-lo. E o Renan vai conseguir atingir o objetivo que nós falamos que o Renan ia fazer. Também, link aqui no card, o Renan ele quer destruir o Arthur Lira. Ele vai massacrar o Arthur Lira e ele está fazendo isso lá em Alagoas. E a retirada de poderes do Lira em Alagoas resulta também na derrocada nele no governo federal. E o Renan, claro, articula no Senado para que o Lira fique enfraquecido e também no STF, porque o Renan Calheiros saiu lá em Brasília desde 1995. Ele tem contato com todo mundo, ele é casca grossa, ele já recebeu um monte de processo, o STF arquivou processos do Arthur Lira movidos contra o Renan Calheiros recentemente, então o homem tá mexendo os pauzinhos, ele tá se divertindo muito, porque a grande diversão do Renan Calheiros não é ver o Arthur Lira fora da política, mas ver o Arthur Lira em 2026 sendo novamente vitorioso para a Câmara dos Deputados. Nem para o Senado o Arthur Lira vai conseguir disputar. Porque se ele tivesse força em 2022, ele teria saído pelo Senado. Mas ele não saiu porque ele era mais fraco do que o Renan Filho, que é o filho do Renan Calheiros e agora é ministro dos Transportes.